Pessoas inspiram pessoas. Muitas vezes nós temos pacientes que eles se inspiram naquela pessoa que perdeu vários quilos, que reverteu um diabetes. Nós médicos também temos que nos inspirar em histórias de sucesso. Hoje é o Dia do Médico e para comemorar, nós do Medicina de Alto Desempenho convidamos alguns médicos que tiveram uma trajetória de sucesso muito bonita junto conosco e que também provavelmente vão inspirar vocês. Então estou aqui com o Pedro. Pedro, se você pudesse apresentar um pouquinho, falar de onde você é. Tudo bem, pessoal? Agradeço, Thiago, pela oportunidade de estar aqui conversando com ele, né? Isso que você falou é muito verdade, né? E eu me inspiro muito em você, né? Eu tenho muita gratidão pela nossa trajetória que a gente teve junto, que foi fundamental para o meu sucesso hoje. E, além de um amigo, hoje eu vejo você assim como uma meta de vida, né? Então, obrigado pela oportunidade. Bom, que bom. E você teve uma mudança gigantesca no último ano. Acho que isso exigiu não só conhecimento técnico, mas exigiu coragem também. Eu vejo que muita gente, às vezes, a pessoa fica esperando assim, não, quando eu estiver preparado, quando chegar o momento, e acabam não dando aqueles passos que são necessários para a gente evoluir. O empresário, o empreendedor, ele tem que assumir riscos calculados sempre, mas tem que assumir. Na medicina, a gente aprende a evitar riscos, né? Então, a gente tenta sempre evitar o risco que o paciente tem alguma coisa. Então, nosso aprendizado todo é para evitar risco. Quando nós abrimos nossa clínica, a gente tem que tirar um pouquinho o chapéu do médico e botar o chapéu do empresário. E o empresário precisa assumir riscos calculados. Então, quando você começou, você atendia em um consultório. Conta um pouquinho dessa história, como você estava, como que você chegou na nossa área. Conta um pouquinho da tua jornada aqui. Vou contar a minha história desde o início, né? Eu tenho apenas 5 anos de formado, ainda vou fazer 5 anos de formado aqui no fim do ano, né? Me formei no final de 2018. E durante a faculdade eu não consegui ter a oportunidade de... meu pai passou por um problema financeiro, né? Se recuperou, graças a Deus, né? E eu não consegui fazer um bom final de faculdade, né? Me formei e não sabia muito bem o que fazer, né? E aí eu descobri sobre a nutrologia, que tem tudo a ver com a minha história de vida. Eu, como um ex-obeso, pesava 120 quilos, emagreci sozinho quando eu tinha 15 anos, né? Falei, cara, essa área que eu quero seguir para mim, né? Então, assim, ainda no meu estado, no Mato Grosso do Sul, era totalmente desconhecido. Então, foi duplamente bom para mim, né? Primeiro, porque era uma área em ascensão, e segundo, que era uma área desconhecida para a população ali da minha cidade, né? Então, eu comecei a minha pós-graduação em nutrologia no Albert Einstein, e, em paralelo, eu tive a visão de começar meu próprio consultório e já trabalhar com empreendedorismo, né? Aqui naquela época de 2019, 2020, ainda era escasso a quantidade de médicos que se expunham em rede social. Ainda não era tão bem visto como era agora, né? Então, isso também foi um diferencial bastante bacana para o meu início de trajetória. Então, também tem a minha prima que a gente abriu o consultório junto, que ela me mostrou essa visão empresarial, que também me inspirou naquele momento. E eu comecei com uma pequena clínica com uma pequena sala de 5 metros quadrados, né? Do zero, absoluto zero, né? Não tenho herança, não tenho dinheiro, não tinha dinheiro guardado, muito pelo contrário, né? Eu saí da faculdade com muitas dívidas, né? Então, e comecei minha carreira prosperando, né? Entrando na nutrologia, um momento muito bom, propício, me expondo na rede social, recebendo muitas críticas já naquela época, né? As pessoas que me criticavam naquela época hoje me valorizam, né? E eu lembro que até no final de dezembro, eu comecei em junho de 2020, mais ou menos, né? Assim, o consultório mesmo. Em dezembro de 2020, eu já tinha um faturamento aí na casa de R$100 mil, mais ou menos, né? Então, assim, para um médico recém-formado, foi muito bacana. E você estava com quantos meses de Eu tinha 4, 5 meses de 4, 5 meses. Então, foi bastante bacana essa evolução, né? Minha carteira de clientes crescendo bastante, né? A novidade, dando resultado dos meus pacientes, atrás do conhecimento técnico. E eu comecei a ter essa visão de que só o conhecimento técnico não ia me trazer os resultados que eu queria, né? Eu precisava para eu escalar na minha carreira, eu ia ter que ter habilidades não médicas, né? Que a faculdade não ensina. Eu acho que até a faculdade de medicina até meio que coloca de escanteio, né? Isso, né? E a cultura do médico não é essa, né? Então eu fui escalando na carreira, até que eu falei, nesse dezembro desse ano eu já comecei a procurar, uns 6 meses de clínica, eu já comecei a procurar um lugar para fazer a minha clínica, né? Aí minha esposa, o que hoje é minha esposa, né? Porque não era, falou, calma, amor, você tá muito na frente aí, você já tá emocionando. Eu falei, não, eu vou fazer, esse é o meu grande sonho, né?
E aí eu já comecei a pesquisar, mas não mudei. Tive a visão de continuar prosperando, fazendo outros cursos, me aprimorando na parte que não é só da medicina. E há 2 anos e meio atrás, a gente começou a construção do núcleo PN, né, o núcleo Pedro Nunes, né, que é uma clínica de 850 metros quadrados, né, hoje a maior clínica do meu estado, né, e eu não tinha noção como é que eu ia fazer para gerir tudo aquilo, né, porque apesar de ser um investimento muito grande, né, sendo um investimento muito grande, eu teria desafios muito grandes, né, então eu teria que ir atrás de um mentor para me trazer esse conhecimento técnico que ia fazer a minha clínica se pagar, né? Foi quando eu conheci o GM4, né? Naquela época que foi um curso inicial que a gente fez, né? Curso de gestão, já conheci o Thiago, né? Até acho que eu nunca te falei isso, né? Eu já te conhecia, né? Mas o que me chamou a atenção uma vez foi um anúncio seu no aeroporto que eu vi. Sim. Eu falei, cara, esse cara ele é diferenciado. Esse cara ele tem uma visão que outros médicos não têm. Acho que isso deve ter sido uns 2, 3 anos atrás, eu não lembro. Eu falei, esse cara é diferente. Então, quando eu vi um anúncio seu lá, eu falei, cara, eu preciso estar perto desse cara, que esse cara ele vai me trazer o que eu preciso para evoluir na minha carreira. E a gente acabou participando da mentoria, foi assim um crescimento absurdo, né? Assim, me trouxe uma bagagem, né? Daquele conhecimento que você fala, né? Dos conhecimento técnico da área da medicina é 25%, 30% e 70% são outras habilidades, né? E você me trouxe esses 70% que foram fundamentais para hoje a gente estar com o núcleo aí, uma clínica de quase 1.000 metros quadrados, já funcionando com alto rendimento, com equipe treinada, né? Então, basicamente essa é a minha história, né? Comecei com 5 metros quadrados, hoje eu estou com quase 1.000 metros quadrados por ter essa visão de ir atrás de pessoas que inspiram e que nos ajudam na construção do caminho, né? Quantas pessoas hoje você está trabalhando com os seus colaboradores? Entre outros médicos, pessoal, equipe de gestão, secretária? Hoje a minha clínica ela tem 10 salas junto com a minha, né, para atendimento, né? Hoje a gente tem ali, no início a visão era ter só médicos, né? Só que eu comecei a ver que a parte operacional ia me demandar algumas salas. Então, hoje a gente tem uma secretaria bem organizada, né, que acabou ocupando uma sala. Então, hoje a gente tem 2 dermatos, a gente tem mais 4 nutrólogos, e a gente está querendo trazer o transplante capilar para a clínica também, que é uma coisa que eu estou indo atrás, né? A gente está estruturando muito bem essa estrutura, né? De colaboradores, hoje a gente tem aí, acho que por volta de 9 colaboradores, né? Então a gente ainda está na estruturação da empresa, apesar de já estar muito bem, né? E estamos contratando, né? Hoje o desafio, acho que do empreendedor é encontrar mão de obra qualificada, né? Então, ou treinar muito bem as pessoas, né? Que é o que eu estou investindo, né? Eu te digo mais, acho que sim, pessoas é a principal habilidade que a gente tem que ter, lidar com pessoas. Uhum. Eu digo que ninguém vai criar uma grande clínica, uma clínica referência, uma grande empresa. A gente monta um grande time e esse time vai montar essa grande empresa para nós. A gente vai ter que saber delegar e eu acho que hoje está muito difícil encontrar pessoas boas no mercado. E se elas são boas, elas são caras. Então, acho que a habilidade de treinar é muito importante. Eu vi desde que você abriu a clínica, você mostrando que você reunia com a equipe, você fazia os treinamentos. Então, esses desafios de lidar com pessoas é algo que você está resolvendo. Conta um pouquinho da sua rotina, de como que você faz isso. Porque muita gente que está nos olhando pensa assim, cara, ele montou uma clínica, ele está contratando pessoas, mas como que ele está conseguindo fazer as coisas acontecerem? E você está fazendo de maneira muito eficaz. Eu estou acompanhando, vejo que você tem uma rotina que você dá treinamento para os funcionários e você já montou uma mentoria para os seus próprios médicos para que eles evoluam. Então, conta um pouquinho do que você está fazendo. Exatamente. Então, o que eu fiz, né? Primeiro, eu fui atrás do conhecimento técnico, né? Através da tua mentoria. E uma das coisas que eu absorvi que eu achei muito interessante é a reunião de kick-off, né? Que é a reunião de alinhamento semanal na segunda-feira, né? Então, hoje, é uma estratégia que eu uso eu criei um grupo só comigo no WhatsApp, né? Onde eu coloco tudo que a gente tem para ajustar durante a semana nesse grupo. Então, eu coloco uma lista de tópicos. E na segunda-feira eu apresento para os meus colaboradores, né? Inclusive, eu faço alguns bate-papos individuais com alguns colaboradores, né? E tudo isso eu vou juntando durante a semana. E na semana que eu faço esse ajuste, a gente já consegue resolver bastante coisa.
E na próxima semana eu já combino com os colaboradores que a gente vai repassar o da semana anterior e vamos passar os novos ajustes da semana. Então, chegou no momento que, depois de tantas reuniões de kickoff, eu acho que a gente está na 15ª ou 16ª, eu até numero, né, no meu Instagram, que a gente está ficando sem tópico para resolver. Eu falei, gente, eu estou feliz, porque a gente está ficando com pouco tópico para resolver. Né? Eu falei, eu vou voltar umas 10 semanas atrás para a gente revisitar alguns tópicos de ajuste, né? E eu vi que isso foi fundamental, esse treinamento, essa visão de ter controle sobre a clínica, de ter números. Né? Hoje a gente tem planilhas de tudo na clínica, de indicação, das respostas dos nossos leads. Eu sei o motivo de cada lead que chega na nossa clínica, por que ele não marcou, por que ele quer voltar em outro momento. Então, a gente tem a clínica na mão por causa disso. E foi isso, foi treinar pessoas, né? Treinar, motivar. E isso é através de técnica, viu? As pessoas acham que isso é uma coisa que vai aparecer naturalmente. Não, você tem que treinar, você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que ter estratégia, né? Sozinho você não vai conseguir, muito provavelmente. Eu digo que pessoas a gente precisa saber contratar, a gente precisa saber treinar, a gente precisa saber motivar, a gente precisa saber delegar e a gente precisa saber cobrar o que foi delegado. São os desafios. E eu vou te falar que eu passei anos e anos para aprender isso. Ao longo da minha jornada, teve vários momentos que eu fiquei estagnado. E aí uma coisa que era... E eu fazia cursos, fiz pós-graduação em gestão de clínicas de hospitais, cursos de empreendedorismo, mas para não médicos. E às vezes é difícil a gente traduzir, né, para o nosso mundo. E às vezes você fica 1 ano, 2, e você tem um estalo, uma coisa. Por exemplo, a reunião de kickoff, uma coisa que a gente faz lá na clínica, que a gente conversa com os funcionários. E às vezes é uma coisa que rápida, meia hora você consegue resolver uma reunião de kickoff. E era uma coisa que demorou muito tempo para me implementar. E quando eu implementei, eu vi que as coisas resolvem. Então, assim, e às vezes até o seu colaborador, que ele está acostumado, você está atendendo um paciente, você vai chamar outro paciente, ele vem e joga uma bomba na sua mão, né? Aquela coisa de você apagar incêndio. O seu colaborador começa também a saber que, isso aqui é um problema, eu vou precisar resolver. Obviamente, tem coisas urgentes que têm que ser resolvidas na hora, mas a maior parte dos problemas, ele já traz para você na reunião de kickoff, nas reuniões que você tem com eles. Isso que eu notei, né? Essa estratégia do kickoff, que eu achei brilhante, ela traz proatividade para a equipe, né? Hoje eu sinto que a equipe que eu estou formando é muito proativa, elas trazem soluções, né? Exatamente isso que você falou, né? Hoje eu até elogiei uma secretária minha, porque ela falou, cara, você trouxe um tópico para a reunião de kickoff da próxima semana. Brilhante essa ideia, né? Então, assim, eu falei, isso é bastante bacana, né? E uma das coisas que me deixou, assim, que mudou a motivação da minha equipe foi uma pergunta que uma vez você soltou na mentoria, que eu achei interessantíssima de fazer para os nossos funcionários. É perguntar, qual que é o seu sonho, né? Cara, isso mudou a visão e a proatividade dos meus funcionários, né? Então, numa dessas reuniões, eu não falei sobre coisas técnicas, eu falei sobre visão da empresa, cultura da empresa e perguntei qual era o sonho de cada um, né? Eu senti o brilho no olhar de cada um ali, né? A hora que falou aquilo, né? E ao final eu bonifiquei com o cheque bônus do mês aquilo, né? Sim. Gerou uma sensação bacana, sabe? Um clima legal de vontade de trabalhar, de produzir, né? Eu senti que isso foi, assim, uma virada de chave na montagem da equipe, né? Só com essa pergunta simples que você ensinou pra gente, né? Exato. Perguntar para o funcionário qual que é o seu sonho. Né? Então, é importante a gente conhecer o que motiva as pessoas. E até você falou do cheque bônus, né? Eu chamo de cheque experiência, para o pessoal entender do que a gente está falando. Existe, obviamente, os comissionamentos financeiros, a gente coloca a meta, vai pagar um pouquinho a mais para um funcionário. Só que quando a gente promove uma experiência para ele, ele não esquece. Então, por exemplo, lá no Espaço Volpe, às vezes uma secretária, ela não queria fazer um jantar que custasse 600, 700 reais em um restaurante mais caro. Se você der 700 reais para ela, ela vai pagar as contas dela, ela vai colocar aquilo no dia a dia dela. Só que ela vai se esquecer disso. Então, às vezes, além do comissionamento, obviamente, a gente tem que pagar bem nosso funcionário, dar os comissionamentos financeiros. Às vezes, você proporciona uma experiência. Então, você falou, você tem 700 reais para você gastar em alguma experiência. Aí, para um é ir num restaurante, para outros é levar o filho em um parque especial. E disso ela não esquece, porque experiências a gente não esquece. Exatamente. Lá na clínica, a gente tem também o cheque experiência, mas esse é o cheque bônus mesmo, né? O financeiro mesmo. Sim. E esse foi muito legal, porque gerou uma comoção, porque era
ela era uma copeira que ela passou a fazer um serviço de concierge da clínica ali, né? Às vezes também trazer alguma coisa para o paciente, um café, etc. Né? E ela teve que desenvolver habilidades diferentes, né? Então eu premiei ela e ela se emocionou. Ela falou assim, cara, ela falou assim, doutor, se você não tivesse dado para mim esse dinheiro esse mês, eu ia trancar o meu curso de técnico de enfermagem. Então, assim, parece que foi Deus que falou para você me dar esse cheque. Então, gerou uma comoção na equipe, né? Então, gerou essa empatia que é muito bacana, né? Que foi legítima, né? Então, assim, e essa da experiência também é uma coisa que a gente está implementando também, que eu acho fundamental também, trazer essa visão, porque realmente nem sempre vai acontecer essa coincidência, né? E a experiência eu acho que realmente é mais válida nesse caso, né? Acho que tem que trabalhar os dois sempre. Uma história para mim que me marcou, eu tive uma funcionária que um dia eu percebi que ela estava um pouquinho mais tristinha, ela não estava rendendo o que normalmente rendia. E eu brinco, a gente sempre tem que fazer o processo investigativo. Se a gente vê que uma pessoa não está bem na nossa equipe, a gente tem que descobrir o porquê. Aí eu fui, comecei a conversar com ela, ela tinha trancado a faculdade dela, porque tinha tido um problema familiar, o pai, ela estava tendo que ajudá-los e não estava podendo seguir na faculdade. Aí eu fiz um acordo com ela, falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a sua faculdade e você vai tentar trazer o que você está aprendendo, que ela está fazendo faculdade de administração, aqui para a clínica. Essa funcionária hoje é um dos meus braços direito. Ela evoluiu muito e você vê que ela veste a camisa. Então, é uma funcionária que, se alguém chegar e falar assim, olha, eu vou te pagar 200, 300 reais a mais para você estar comigo, ela não vai. Por quê? Porque ela sente pertencimento, porque ela sabe que tem uma pessoa que eu não estou só lá chegando e dando uma ordem para ela, para que eu realize meu sonho. Eu também estou preocupado com o sonho dela. Com certeza, e é legítimo. Eu conheço seu coração, eu sei que isso é legítimo, né? Então, quando a gente traz isso, essa sensação de empatia real, você conecta com a tua equipe e você tem grandes resultados, né? Eu tenho certeza que isso não foi uma coisa, não vou aumentar o faturamento do meu time. Não, foi uma coisa... Então, acho que coisas reais conectam com as pessoas, né? Então, estratégias reais de empatia, né, conectam demais e trazem resultados fundamentais. Hoje eu estou até com um problema. Eu até falei com o pessoal, pessoal, vocês estão muito proativos. Tava tentando resolver coisas que eles não tinham. Tipo, por exemplo, tinha um rapaz da faxina que ele foi resolver um problema da irrigação da clínica. Eu falei, calma, pode deixar que a gente resolve, né? Não precisa resolver tudo, passa para o outro time, né? Então, uma proatividade até demais. Eu falei, cara, eu tô gostando de ver. Eu elogiei, na verdade, né? Eu não briguei, né? Falei, pelo amor de Deus, isso é o que eu queria para minha equipe, né? Não, mas que coisa boa, né? Às vezes você tá tendo que segurar alguns deles. Eu brinco assim, é muito melhor você segurar um pitbull do que você empurrar um chihuahua. Então você tem que segurar, às vezes, alguns funcionários e faz parte. Sabe uma coisa que é muito legal? Às vezes, quando a gente tem sonhos, a gente passa por períodos que a gente se desmotiva. Então, isso vai acontecer comigo, com você e com qualquer pessoa. E, obviamente, que a gente sendo empresários, vendo nossa empresa dar certo, a gente acaba tendo um alto nível de motivação. Mas quando você conhece o seu funcionário, você sabe o sonho dele, quando você pergunta... Eu já perguntei, às vezes, para o funcionário, qual é o seu sonho? Cara, ele não sabia responder. Porque ele não tinha ainda desenhado um sonho na cabeça dele. E aí, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ter energia se você não sabe onde você quer chegar? Então, às vezes, quando eu vejo alguém que está rendendo pouco, eu chego e lembro do sonho dele. Então, tem funcionário que o sonho é comprar um carro, outro sonha se formar, outro sonha ter a casa própria. E para ele ter a casa própria, ele tem que trabalhar, ele tem que render, porque daí ele vai bater meta, ele vai ser produtivo. Eu tenho um plano de carreira, o funcionário, a partir do momento que ele vai entregando o resultado, ele vai passando de júnior para pleno para sênior, isso vai aumentando os rendimentos dele. Então, às vezes, quando um funcionário meu ele não está produzindo, eu não chego dando uma bronca nele, ou eu não chego falando, olha, você está fazendo isso errado, faz de tal maneira. Eu chego e falo assim, pô, cara, isso é casa própria. Olha isso aqui, você não quer a sua casa própria? Vamos render, vamos bater meta, vamos chegar. Cara, isso muda. Isso funciona muito mais do que eu chegar e falar para ele, a meta está aqui, você não está batendo, você não está fazendo o número de ligações necessárias. Eu lembro ele do sonho dele. Isso mudou o jogo para mim, sabia? Foi fantástico isso, é exatamente isso que eu notei, né? A minha equipe está mais preocupada com a meta do que eu, né? Então, eu falo que isso é muito legal, né? Você torna um clima agradável também, né? Porque não fica aquele clima de pressão, né? Eu noto que, assim, em outras, até não só na área médica, né? Você nota funcionários aflitos em bater a meta.
né? Com medo, né? Gerando aquela sensação de pressão que gera um ambiente totalmente não saudável, né? Fica um ambiente de pressão mesmo, né? E é tudo que a gente não quer, né? Porque quando nós trabalhamos sob pressão, nós não produzimos no nosso auge, nós cometemos mais erros, né? Então, eu acho que essa noção de entender o teu colaborador gera um ambiente mais saudável, né, para a clínica, né? Sabe que isso que a gente está falando, eu me lembro de uma coisa que foi transformadora na minha vida. Em 2020, eu li um livro de um cara chamado Sean Archer, que é o jeito Harvard de ter sucesso, ou sucesso segundo Harvard, alguma coisa assim. E ele fez uma pesquisa com milhares de estudantes de Harvard e também com gestores das 500 maiores empresas listadas pela Forbes nos Estados Unidos. E o que ele percebeu? Que as pessoas felizes entregam um resultado muito maior. E que a gente costuma pensar que uma pessoa é feliz porque ela é rica ou porque ela tem sucesso. E que normalmente é a inversa a relação. As pessoas que são felizes, elas tendem a ter mais sucesso. E por que foi muito marcante para mim? Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de trabalhar e sou muito apegado a resultado. Eu quero crescer, eu quero ter um resultado maior. E às vezes, quando eu estava fazendo alguma coisa para ser feliz, para relaxar, eu me sentia culpado. E a partir daquele ano eu falei, não, quando eu estou fazendo coisa, autocuidado para ser feliz, eu estou ajudando a minha empresa e eu estou ajudando a minha construção profissional. E a partir do momento que eu vi isso para mim, eu falei, então eu preciso também trazer isso para minha equipe, meus colaboradores, né? E aí eu já tinha criado todos os princípios do Espaço Volpe, missão, valores. E em 2020 eu coloquei um outro princípio, felicidade. Então hoje está desenhado nos nossos princípios a felicidade. Então quando a gente toma uma decisão, e o que é legal dos princípios, dos valores de uma empresa? Por que é importante que você no seu consultório, mesmo que seja pequeno, tenha? Porque se a gente não tiver os valores que nos guiam, quando a gente vai tomar uma decisão, às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão no Espaço Volpe, vai me dar um resultado melhor. Mas se isso significa que eu vou diminuir o nível de felicidade, o meu e dos meus colaboradores, talvez essa decisão não seja tomada. A gente vai pesar muito bem, porque é um dos nossos valores. As pessoas têm que ser felizes. Então, a gente está sempre ajudando as pessoas lá dentro a ser felizes. E isso mudou o jogo para mim. E aí que é uma coisa muito importante de às vezes ter mentores, de ter pessoas que nos orientam. Hoje eu dou mentoria, mas eu faço várias mentorias também. Porque às vezes levou anos para mim aprender isso. Levou anos, você fica 2 anos, aí você tem um estalo. Uma reunião de kickoff, aí você tem outro estalo. Cara, se eu, em vez de cobrar meu funcionário e perguntar qual que é o sonho dele, as coisas vão andar. E você demora 2 anos para aprender isso. E às vezes, quando você tem alguém te orientando, você fala, pô, tô tendo essa atividade dos funcionários. A pessoa te dá uma resposta que você levaria anos para chegar. Com certeza. Pessoal, ó, vou olhar para você, médico, que não faz mentoria, tá? Você tá perdendo de evoluir 10 anos em 1 ano. Simplesmente isso que foi aconteceu comigo, né? Às vezes as pessoas chegam na minha clínica e falam assim, cara, tem médico de 40, 50 anos que não chegou onde você está. Né? E isso foi por causa da mentoria. Porque a mentoria ela te abre a mente e você absorve toda a expertise de alguém que demorou anos para conseguir chegar no resultado, né? Que teve que aprender, teve que ir atrás, né? Então, a mentoria não tem valor, assim, né? Você, na verdade, na mentoria, você compra aquilo que a gente não consegue comprar de nenhuma outra forma, que é o tempo, né? Que é o nosso bem mais valioso, né? Exato. Quanto que vale 3 anos, 4 anos, 5 anos de expertise de alguém, né? São anos, né? E o tempo acho que é a moeda mais valiosa que existe no ser humano, né? Então, mais do que faturamento, etc., é expertise. Eu acho que isso foi, assim, ponto de virada, com certeza, na minha carreira, né? Eu dou muita importância para isso. Para você ter ideia, hoje, entre Masterminds e mentorias, eu estou em 4. Então, eu participo de 3 Masterminds, Clex Club, Influência Business, o G4, até nós estamos aqui no G4, além de fazer parte do G4 Club, aqui eu sou professor deles também, e faço uma mentoria específica de vendas também. Aliás, até é interessante a gente trazer esse tema. Tem muito médico que tem vergonha de falar que precisa vender melhor, tem muito médico que tem vergonha de falar que quer ter um resultado melhor. E essa mentalidade, eu acho que nos atrasa muito. Eu digo para todos os médicos que a gente tem a obrigação de ser um bom vendedor. Imagina o seguinte, o nosso produto muda a vida, né? O nosso produto, os nossos tratamentos, eles vão dar 1 década, 2 décadas a mais de vida para as pessoas. Então, se você pegar executivos de outras indústrias, eles estão aprendendo a vender.
cara, nosso produto muda uma vida. Às vezes o cara tá lá na nossa frente, ele tá pensando, cara, eu vou trocar pelo celular mais recente ou vou investir na minha saúde, em treinar, em comer bem. A gente tem obrigação de vender essa ideia de que se cuidar é a melhor coisa que tem. E os médicos têm vergonha. Você costuma ver muito isso também? Muito, né? Então, até para para construir a minha equipe, é um desafio você ensinar o médico a realmente vender. E eu falo para vocês, quando vocês aprendem a vender aquilo que o teu paciente precisa, você recebe de volta, não é dinheiro, é gratidão do paciente, né? Porque quando você entrega uma solução que transforma a vida do paciente, apesar do retorno financeiro, a satisfação de ter uma ligação no WhatsApp de um cliente te dizendo que você mudou a vida dele, de um paciente que você mudou a vida dele, é muito maior do que qualquer outra coisa. E ainda você ser bem remunerado por isso, poxa, não tem palavras, né? E eu vejo que isso também é totalmente cultural, né? Não é nem que a faculdade não ensina a vender, né? A faculdade, ela fala mal da venda, né? Como se nós não estivéssemos vendendo o nosso tempo o tempo todo, né? Se você não vender o teu trabalho como um médico de sucesso, você vai vender o seu trabalho como um médico plantonista. Não tem problema nenhum, isso não é nenhum demérito. Mas se você não admitir que você está vendendo o seu tempo para o SUS ou para algum hospital particular, para o plantão, você está vendendo. Você tem que admitir isso para você, né? E eu acho que essa habilidade é uma habilidade que muda a vida do médico empresário, né? Aprender a vender, né? A gente estava falando tanto empatia, né, com os funcionários, né? Vender com empatia para o teu cliente, para o teu paciente, isso é o que realmente conecta as pessoas, né? Então, isso você ensinou muito bem para a gente, né? Ser muito preciso nas prescrições com os pacientes, prescrever exatamente o que o paciente precisa, né? Às vezes as pessoas que veem a questão de venda na área da medicina acham que uma mentoria vai aprender a vender aquilo que o paciente não precisa de forma alguma, né? A mentoria ela vai ensinar você a entregar soluções para o teu paciente de forma eficaz e saber aprender a vender aquilo que o paciente precisa de forma que ele compreenda e que ele entenda o valor da mudança que esse tratamento vai gerar na vida dele, né? Então, assim, o que nós entregamos é muito para o nosso paciente. Nada Exato. mais justo do que a gente receber aquilo que realmente a gente entrega, que é a transformação, né? Como nós entregamos valor, a gente tem que se valorizar. Isso é importante. E sabe o que uma coisa me marcou uma vez? Eu conversei... Eu estava atendendo um paciente e ele veio com uma prescrição de um outro médico, e eu olhei e era uma prescrição assim, a gente brinca na mentoria, né? Não vamos fazer a empurroterapia. E eu olhei a prescrição daquele médico, eu falei, cara, esse paciente não precisava de tudo isso. Só que aquele médico, no caso, era um amigo meu. Eu conhecia ele, já tinha treinado jiu-jitsu junto com ele. E aí eu peguei e falei assim, cara, talvez ele acho que ele não deve estar sabendo tecnicamente alguma coisa. Cara, eu marquei de jantar com ele. Eu falei, cara, vamos jantar. Isso foi em 2022. Foi um pouquinho antes de eu fazer o meu primeiro curso. Eu falei, cara, vamos jantar. E eu fui imbuído daquela boa. Eu falei assim, cara, ele não tem um conhecimento técnico e por isso ele talvez prescreveu algo que o paciente não precisava. A hora que eu sentei com ele, eu comecei a falar, cara, putz, entendi um paciente seu, você tinha prescrevido tal soro, tal injeção, tal coisa, e não precisava para aquele paciente. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, para você é fácil falar, né? Em 2021, um pouco antes eu tinha 15 clínicas, eu tinha vendido, você já está rico, para você é fácil falar. Cara, eu tô com a mensalidade dos meus filhos atrasado. E o que eu percebi nesse dia? Que se o médico não entender de gestão, que se o médico não souber controlar as contas da clínica dele e não souber tirar um rendimento do trabalho dele que consiga ele ter qualidade de vida, cara, por mais que ele tente ser um cara ético, vai chegar um dia na vida dele que as pressões vão ser tão grandes que ele vai começar a relativizar algumas coisas. Então, para o médico que está nos assistindo, você saber controlar as contas da sua clínica, treinar bem seus funcionários, saber vender coisas que realmente vão fazer diferença para o seu paciente, isso nos faz ser mais ético. Porque às vezes as pessoas estão olhando para, porque aquele médico quer ser empresário, porque aquele médico quer aprender de vender. E esse cara, às vezes, vai chegar uma hora na vida dele
que ele vai começar a fazer coisas erradas exatamente porque ele não aprendeu como tirar resultado de um trabalho digno. Exatamente. Foi isso que eu notei, né? Então, o médico que ele é muito bem organizado, ele é um médico mais ético, com certeza, né? Aprender a vender da forma correta não te torna antiético, muito pelo contrário, te torna ético. Se você é um médico que é antiético já nesse momento, a tua carreira vai ser curta, né? Então, muito provavelmente você vai ter um ganho expressivo por um certo tempo, mas depois você vai cair, né? Então, por isso que é muito importante, igual você falou, Thiago, de ter essa noção de construir essa ideia de gestão, de organização, né? Porque isso é fundamental, né? E para a longevidade da tua carreira, né? Então, assim, fazer pelo caminho errado vai te trazer uma carreira próspera, mas muito curta, né? E eu acho que é o que ninguém quer na vida, né? Além de toda a questão moral que tem envolvida nisso, né? Então, isso tornou o meu ambiente tão gostoso de atender, assim. Eu entro, quando o paciente entra na sala, eu me sinto paz, né, para atender. Então, assim, ter organização financeira é fundamental para o andamento de uma clínica. E sabe uma coisa também que ajuda muito as pessoas a venderem bem? Quando elas têm certeza que o produto que elas vendem é uma coisa transformadora. Então, ser bom tecnicamente, eu acho que é imprescindível. Quando a gente sabe assim, cara, eu estou vendendo algo que realmente vai mudar a vida do meu paciente. Aí você vende com convicção. Aí você olha para o paciente e fala, cara, você vai fazer isso. E às vezes uma coisa legal também, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando a nossa precificação. A gente passa a cobrar mais, afinal a gente estuda mais. E só de você cobrar mais do seu paciente, você já pensa, cara, eu preciso estar no próximo congresso, eu tenho obrigação, o paciente está investindo em mim, então eu tenho obrigação de entregar para ele as melhores soluções. Exatamente. E também você podendo vender melhor seus serviços, você tem também mais dinheiro para investir nisso, né? Então, traz uma liberdade de conhecimento, de poder ter oportunidades, até de networking. Pô, eu tô aqui em São Paulo hoje, né? Algum tempo atrás eu não poderia desmarcar a minha agenda para vir aqui para conversar com você, né? Então, quando você me chamou, eu vim correndo. Falei, vou aqui para participar, porque hoje eu tenho essa liberdade. Hoje a minha clínica lá está funcionando, os meus médicos estão trabalhando, né? Então, está rendendo, né? Então, é isso que gera essa organização, né? Que é talvez uma das grandes dores do médico, né? Às vezes ele não tira férias, não é porque ele pensa no custo da viagem, do hotel que ele vai ficar, ele pensa em quanto que ele vai deixar de render. É a clínica, eu brinco assim, ele é uma eu-presa, ele não é uma empresa. E aí ele fica escravo do próprio negócio. Exatamente, né? Isso é o grande objetivo, acho, de todo mundo, né? Então, lá na clínica a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né? E hoje, apesar de ainda precisar bastante de mim, hoje eu sei que as coisas estão funcionando quando eu não estou lá, né? Então, no início, logo que abriu o núcleo, eu tinha que ficar bastante lá porque eu estava organizando a casa. Mas hoje eu já vejo que eu tenho uma organização, vamos dizer assim, né? Uma flexibilidade. E tudo isso, assim, é um trabalho duro, porque eu vejo que você está lá, você está organizando sua empresa, você está estudando, você está dando curso. Então, acho que para ninguém achar que a gente tem um atalho, né? Não tem. O trabalho vai ser sempre duro. Assim, investir em você é sempre o primeiro caminho, né, do sucesso, né? Se você não investir em você, né, você já está fadado ao insucesso, né? Então, às vezes o médico está no plantão lá, esperando o próximo dia, né? Esperando a próxima fatura do cartão para pagar, para trabalhar, ele não investe nele, né? Ele não tem esse tempo, ele não tem essa liberdade, né? E ele nunca vai ter, se ele não tiver essa proatividade de mudar a mentalidade dele, né? Que a mentalidade dele é que você é o maior bem que você tem, né? Se você não tiver tempo para investir em você, você vai ficar estagnado na sua carreira, não tem jeito. Sem dúvida. E você chegou a passar por aquela fase de uma série de plantões, de trabalhar horas e horas? Isso é muito engraçado, né? Porque quando eu comecei o consultório lá, o pequeno consultório de 5 metros quadrados, né? No primeiro mês eu já tinha faturado, sei lá, 20 mil, né? E no plantão eu ganhava 20 mil, né? Só que eu falei, beleza, né? Então, vou continuar aqui, porque líquido não deve ser tudo isso, né? Aí fui progredindo, né? Até que a minha tia, ela é a mãe da outra profissional que eu trabalhava junto, falou, Pedro, você tá fazendo plantão ainda, não faz sentido você fazer plantão. Tá faturando 100, você ganha 20 no plantão, né? Então, não faz sentido. Só que nós nos sentimos culpados. Eu me senti culpado de sair do plantão. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Como se eu tivesse fazendo alguma coisa ruim, né? Que eu não estava trabalhando, não estava virando noites, né? Eu chegava pegava o plantão 7 da noite, só tomar um banho 7h15 e começar a atender no consultório 7h30, né? 7h40, entende? Então, assim, é uma vida que
que me piorou minha obesidade, né? Eu acabei ganhando peso, né? Comecei a me sentir infeliz, né? Nesse meio tempo, né? Só que foi ao mesmo tempo essa mudança de mentalidade também doeu, né? De falar, não, eu vou dedicar naquilo, igual você falou, aquilo que me traz felicidade, que é transformar a vida das pessoas através do meu trabalho no consultório mesmo, né? Com a nutrologia, né? E os primeiros pacientes, de onde vieram? Como foi assim? Você lembra? Eu lembro nitidamente cada detalhe da primeira consulta que eu fiz. Particular, fora de plantão, fora de hospital. Então, é muito louco, né? Porque você parece que quando você vai para o consultório particular, você ainda está com a mentalidade do SUS, né? Então, você fica receoso em oferecer alguma coisa melhor para o teu paciente. Foi isso que eu não sei se todo mundo sente isso, né? Às vezes eu falo, cara, será que eu não vou pegar o remédio mais barato de todos para o paciente? Não, o paciente quer resultado, ele quer o de última geração, que é o melhor remédio mesmo, né? Só que a gente ainda fica com aqueles bloqueios, né, que o SUS te dá, né? Então, foi muito louco isso, né? Então, quebrar essa barreira de oferecer aquilo que é de melhor para o meu paciente foi um dos primeiros bloqueios que eu tive que vencer. No começo foi muito difícil você, assim, ter pacientes, né? Eu tô contando aqui, parece que não foi tão difícil assim, mas foi, tá? Eu lembro que tinha semana que eu tinha um paciente, eu tinha uma colega minha médica que estava começando, eu falei, cara, como que a gente vai fazer para trazer mais pessoas pro consultório, né? Como que a gente vai fazer? E na época eu notei que o que trazia as pessoas, além de ser um médico empático, que é obrigatório, né? É trazer resultado para as pessoas. Então, trazendo resultado para as pessoas vão vir, né? Então, eu comecei a me preparar na parte técnica e comecei a entregar muito resultado. Então, com a entrega de resultado, 1 virou 2, o 2 virou 3, o 4 virou 8, né? E aí as coisas foram andando, né? As coisas foram construindo na minha carreira, né? Então, acho que o primeiro passo de quem está começando é focar em entregar muito resultado. Aí depois preparar a questão da gestão, né? É lógico, você pode ser pequeno, mas você não pode ser amador também, né? Seja pequeno, mas não seja amador, né? Então, você pode também, além de entregar resultado, também ir atrás de conhecimentos de gestão em paralelo. Na época, eu primeiro foquei em dar resultado para trazer mais volume e depois eu fui atrás de conhecimento de gestão. Boa. Quando você tem o conhecimento de gestão e o conhecimento técnico, você dá resultado e você proporciona uma boa experiência. Quando você junta esses dois, você começa a olhar assim sua agenda e você não tem onde colocar mais paciente. Isso é uma coisa muito bacana. E uma coisa muito legal também é que as pessoas, às vezes, o nosso crescimento, ele tem uma hora que ele dá um salto. O que acontece? Vem um paciente novo, depois vem outro paciente novo, a gente fala, meu Deus, para mim ter uma agenda cheia vai levar anos. Só que depois que você tem uma base de pacientes, é aquela questão, isso vai crescendo, não é mais um, é 1, vira 2, vira 4, vira 8, vira 16, e essa progressão não termina mais. Uma outra coisa que também eu acho que mudou a minha mentalidade é que às vezes a gente fica muito preocupado em ter paciente novo, né? Então, eu vejo que hoje a grande carteira de clientes meus são os pacientes de 3, 4, 5 anos aí, desde o início, né? Então, trabalhar também a tua base depois que você constrói é fundamental, né? A retenção de clientes, né? Eu vejo que muitos médicos pecam isso, porque não tem que estar com agenda cheia, paciente novo, e esquece daquela base de pacientes que tem, né? Sim. Então, isso acho que é uma das coisas também que fez a minha agenda ficar muito mais volumosa, né? Então, não esquecer da base, né? E a experiência, igual você falou, que é o que fideliza, né? o paciente, né? Gosto muito de falar em retenção e resgate. Às vezes, por que aquele paciente que passou com você no ano passado, que estava feliz, não voltou? Quando você vai atrás dele, não só você descobre, às vezes, algumas falhas no seu processo, porque a gente está sempre melhorando. Várias vezes eu descobri que tinha alguma coisa na clínica que não estava tão boa quanto poderia ser. Então, o paciente que não volta, ou você descobre onde você falhou, ou às vezes ele não voltou porque ele não está sendo lembrado. Exato. Às vezes ele precisava, assim como a gente lembra nosso funcionário do sonho dele, a gente tem que ligar para o paciente e falar assim, pô, cara, mas você não falou que você queria estar saudável para você poder acompanhar os seus netos, seu filho acabou de nascer e você falou, cara, eu quero ter saúde para também poder acompanhar o crescimento dos meus netos, não é esse o seu sonho? Por que você não está aqui? Exatamente, é boa e velha planilha de Excel, né? Hoje Exato. Lá na clínica, uma coisa que eu aprendi com você, fiz a planilha de Excel, né? E hoje, lá, quando constrói os leads, a gente tem o porquê que o paciente não está vindo, né? E uma coisa muito interessante que eu achei uma ideia muito boa sua também foi a questão de ligar para esse paciente. Olá, tudo bem?
Posso te ajudar em alguma coisa? E realmente funciona, né? Porque às vezes eu precisava do empurrãozinho mesmo do médico, né? Que tem a palavra mais importante para o paciente, né? Então, resgatar nós mesmos, alguns pacientes, e entender o motivo, né? Então, saber realmente o motivo por que o paciente não está vindo. E isso também melhora a tua empresa, né? Porque você começa a entender as falhas da tua empresa. Pô, não veio porque não foi bem recebido na recepção. Ah, porque a enfermeira não pegou muito bem o acesso venoso ali. Então, você identifica essas falhas, né? Então, você vê que o que uma planilha de Excel bem feita não te traz de resultados operacionais para a tua clínica, né? Para ajustar esses processos, né? E eu vejo que a gente vê até no grupo, a gente tem um grupo bem grande lá de médicos, empresários. Pessoal, qual CRM você usa? Às vezes a pessoa, assim, se você não souber montar uma planilha Excel, você não vai conseguir mexer com o CRM bem, que você não vai saber como imputar dados, como pedir dados. E para a clínica, gente, 99% dos nossos problemas, tabela Excel resolve. Resolve, né? E eu falo assim, né? Lógico, a gente tem excelentes plataformas aí, né? De trabalho, não vou citar nomes aqui, né? Mas nenhuma é perfeita para você, né? Nenhuma plataforma vai entregar a solução personalizada para cada clínica, né? Cada realidade é diferente da outra. Então, lógico, você tem que ter uma boa plataforma? Tem, né? Um bom CRM, um bom sistema de prontuário, mas você precisa complementar com uma gestão, eu falo que é a minha gestão paralela, né? Sim. Então, eu tenho uma dupla conferência, né? Eu alimento a plataforma e alimento também as minhas planilhas, né? Isso traz um resultado muito, muito interessante, né? A hora que você vê que o que está na plataforma está parecido com a tua planilha de Excel, não quer dizer que a sua empresa está ficando mais redonda, né? Exato. Nunca acaba não sendo igual, mas se você buscar esse equilíbrio, eu acho que é fundamental para você ter dados da tua empresa. Né? Quais são os seus desafios agora? Hoje você já evoluiu muito. Quando você olha a sua empresa, você fala, cara, eu acho que o meu desafio hoje, quais os aprendizados que você acha que você precisa? Tá. Hoje eu acho que assim, o meu grande desafio lá na clínica realmente é montar uma equipe e fomentar a carteira de médicos, né? É uma coisa que eu notei, que eu achava, né? Que todos os médicos tinham essa visão que a gente tem, né? Eu falo que a gente se identifica com pessoas iguais a gente, né? Eu me identifiquei com você, que tem que é um cara visionário também, né? E eu vejo que nem todos os médicos têm essa ambição positiva, né? De crescer, de prosperar, né? Essa noção de viver na zona de conforto. Então, realmente, é construir a carteira de outros médicos, né? Trabalhar, que demanda bastante tempo e esforço, né? Para a clínica ser autossustentável, né? Tenho conseguido progredir, mas acho que esse é o grande desafio, montar uma equipe de médicos focada no crescimento e também no desenvolvimento, né? Hoje eu criei um plano de carreira para os meus médicos, né? Para eles conseguirem evoluir, mas às vezes a gente acha que todo mundo tem a visão que a gente tem e não é todo mundo, né? Então a gente tem que motivar as pessoas, né? Trazer ferramentas de motivação para fazer prosperar o negócio, né? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, faço para os funcionários, faço para os meus pacientes. Qual o seu sonho? Onde você vai estar em 5 anos? É isso, foi o que a gente conversou. Eu falo isso com os médicos, né? Os médicos, eles pensam às vezes que a clínica ela vai proporcionar todos os pacientes para ele milagrosamente, uma clínica bonita. Não é assim, né? A pessoa tem que entender que ela tem que buscar, ela tem que ser proativa, ela tem que ir atrás dos canais de aquisição de clientes, Instagram, publicidade, etc, né? Ela tem que ser proativa para crescer, né? E passa por ela saber onde ela quer chegar, né? Exato. Se ela não sabe onde ela quer chegar, como que ela vai buscar esse crescimento, né? E você, Pedro, onde você vai estar em 5 anos? Em 5 anos? Nossa, pergunta é difícil, hein? Essa é difícil. Essa é legal, só faz refletir. Não, cara, e ainda para todo mundo saber, tá? Eu não falo que eu vou fazer essa pergunta antes que para ver essa pergunta é difícil, né? Não, eu tenho muitos sonhos, né? Eu quero transformar a minha clínica em uma referência fora, que é um grande desafio, né? Fora de São Paulo, eu quero trazer realmente um exemplo de gestão, de modelo de negócios, né? Eu gosto muito dessa minha área de cursos, né? Nessa área de educação que eu gosto, assim, é uma coisa que me dá muito prazer, né? Então, lá no meu consultório tem um auditório no último andar, no rooftop, para 50 pessoas, tem uma área gourmet, né? É bem bonita, assim, né? Nessa área que também desenvolve o networking, né? Então,
Esse é o meu grande sonho, é trazer, ser um lugar de encontro de pessoas, né? De formar comunidades mesmo, né? Que o médico ele frequente a minha clínica, não só o paciente frequente, mas o médico frequente a minha clínica para obter conhecimento, para ter colegas junto ali agregando conhecimento, né? Não só eu dar aula, né? Mas também trazer pessoas para estarem ali, né? Eu acho que eu tenho uma visão muito diferente que eu tinha de quando eu comecei, né? Às vezes eu enxergava os outros como concorrentes. Hoje não, hoje eu vejo que para eu ter sucesso, eu vou ter que formar realmente comunidades, né? Formar redes de networking para crescimento em conjunto, né? Essa visão de que os outros são concorrentes seus é uma visão muito, muito ruim, né? Te limita demais, né? Então, acho que o meu plano para daqui a 5 anos é consolidar o Núcleo PN como uma referência nacional e consolidar um projeto de networking e de educação positiva também para a minha empresa. Eu me lembro que na nossa primeira conversa, você foi muito claro. Você falou assim, cara, eu quero ser referência, quero ter a maior clínica. Então, essa visão de futuro clara é uma coisa que nos ajuda bastante. Você tinha, da primeira conversa, você falou, quero ser a maior referência do meu estado e hoje você já quer ser uma referência no Brasil e essa visão clara de futuro, né? Exatamente, né? Isso, ser referência não quer dizer que você vai passar por cima de alguém, muito pelo contrário, né? Referência é você, junto com outras pessoas, ditar coisas sobre o mercado, né? E ajudar novas pessoas e ser uma referência positiva, né? Então, acho que essa é a minha visão, né? Chega um momento que, assim, a parte financeira para você é importante, mas você quer algo a mais, né? É se sentir feliz no que você faz, contribuir com as pessoas, né? Acho que tem a fase da prosperidade e tem a fase de você entregar para a comunidade um pouco do que você evoluiu, né? Então, eu acho que esse é o meu grande sonho, né? Que é passar não só contribuir para a vida dos pacientes, mas contribuir para a vida de outras pessoas também da minha área, né? Médicos, né? Então, por exemplo, né? E quando a gente está vivendo o nosso propósito, a vida fica leve, né? Nossa. A gente trabalha muito, mas a vida tá leve. É muito bom, né? E eu falo assim, né? Parece muito clichê essa questão de, não, você tem que colocar um sonho, né? Eu acabei de falar, né, que quando eu estava com 6 meses de consultório, eu já fui procurar lugar para eu construir, para eu fazer. Eu não tinha dinheiro para fazer isso, né? Só que aquele sonho, aquela meta te traz aonde você quer, né? Eu gosto muito daquela frase, combustível, né? É o fogo que... Eu gosto muito daquela frase, né? O que você procura, te procura, né? Essa frase é muito legal, né? Então, você vê que é meio inconsciente que isso acontece, né? Então, quando você coloca essa meta de vontade, você faz acontecer mesmo não planejando conscientemente, né? É muito louco isso, né? Muito bom. Estamos encaminhando para o final. Queria que se você tem algum aprendizado da mentoria que você acha importante, que você acha legal compartilhar com os colegas, alguma coisa que fez muita diferença para você? Cara, se eu fosse para falar uma coisa aqui, né, ia ser muito difícil, porque eu aprendi tanta coisa, gente, vocês não têm noção, né? Eu acho que o principal foi a questão da valorização do networking, de entender o mentor, de ter alguém para se inspirar, né? Hoje para mim, você é uma inspiração. Então, hoje, ter essa inspiração me torna mais próximo do sucesso que você tem, né? Então, eu acho que esse é o principal, né? E entender a importância das habilidades não médicas, né? Conversar com as pessoas, né? Eu acho que antes, não parece, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa um pouco tímida, né? Então, assim, conversar mais com as pessoas, entender, né? Servir, né? Que eu acho que você faz isso brilhantemente, né? Servir as pessoas, né? Pô, na posição que você tá, você se preocupar com outro colega, pô, isso acho que foi o transformador na mentoria. Bom, cara, obrigado por ter aceitado o convite e parabéns por essa trajetória fantástica que você está tendo. Obrigado, Thiago. Grande prazer, viu? O prazer foi meu.